Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação de massa. Hoje é um dia histórico para o país, porque hoje está no Senado a presidenta eleita fazendo a sua defesa contra o processo de impedimento. Durante todo esse período do processo de impedimento, se vendeu a ideia para a maioria da população que se cassaria uma presidente por conta da corrupção. O que não passou de um grande embuste de má-fé. Porque se fosse para caçar presidente, governadores, prefeitos por corrupção, a começar do estado de São Paulo, nós não teríamos nenhum nos seus cargos. O que nós estamos vendo no Brasil já aconteceu no Paraguai, já aconteceu em Honduras, e agora fica mais evidente com as medidas do governo interino, que vem atacando o conjunto da classe trabalhadora e anunciando medidas, como as medidas do projeto de lei 257 e da PEC 241, que a tragédia que esse país e a classe trabalhadora vai viver será muito grande. Eu acompanhei e acompanhava o pronunciamento da presidente Dilma, uma presidente que tinha um governo com a qual eu tinha muitas divergências e muitas vezes teci críticas. Entretanto, na minha opinião, a presidente, depois do seu pronunciamento, não deveria ter respondido a nenhum questionamento feito pela maioria esmagadora dos senadores ou das senadoras. Se ela tivesse disposição de responder, ela deveria ler a ficha corrida da maioria deles e da maioria delas, porque lá no Senado Federal tem ladrão, traficante de droga, traficante de arma, traficante de órgãos. É uma camarilha de ladrões tentando imputar, falsear a realidade, porque a maioria deles, há muito tempo, estão vendidos para os interesses que não são os interesses da nação. Mas, para além do dia de hoje, se alguém pensa que esse país vai ter céu de brigadeiro, está redondamente enganado. A classe trabalhadora brasileira organizada não permitirá, não aceitará que nenhum de seus direitos sejam tocados. E essa classe, como já provou em vários momentos da história, combaterá para preservar aquilo que nós arrancamos com luta durante anos e anos e anos nesse país. Essa crise que nós estamos vivendo, e o lacaio e seus vassalos, o lacaio chamado Temer e seus vassalos, que tem um monte, a começar por Brasília, e que se estende por todo o país, estão tentando impor, se reflete nos municípios, inclusive no município de Bauru. E isso fica claro quando nós assistimos às audiências públicas e à apresentação da situação econômica e financeira do município. Eu volto a dizer nessa tribuna, a população de Bauru começou a ser agora caçada por um bando de vampiros que estão atrás de voto. Como não se mata mais vampiro cravando uma estaca no peito, nós podemos a começar
a desmistificar os vampiros, fazendo perguntas bem objetivas. Eu vou melhorar a saúde e vou fazer saúde de primeiro mundo. Onde, quando e de onde virá o dinheiro? Nós vamos fazer saneamento básico. Saneamento básico, cadê o projeto de saneamento básico? Cadê o dinheiro e os prazos que vão realizar? Nós vamos cuidar da educação, muito bem. Quantos servidores serão contratados para a área de educação? Quantas EMIs serão realizadas? Em que tempo? Para que nenhuma criança de Bauru fique fora da escola. É lamentável, quando a gente assiste os programas eleitorais, e na maioria deles, a gente vê o mesmo do mesmo. Eu respeito todos os candidatos. Entre respeitar e fazer a crítica política, tem uma diferença. Uma grande diferença. Como que um candidato pode ir à televisão no horário eleitoral e dizer que defende a transparência na gestão pública, se nessa casa votou sistematicamente contra as propostas de CI? Seja SEI do transporte, seja SEI da CEPLAN, seja SEI para ver como que são os empreendimentos aqui, contra a SEI da LACOM. Ora, eu não parto da ideia de que o povo tem a memória curta. A minha memória é boa e eu procuro ajudar, fazendo pequenos retratos do cotidiano. Então, a fiscalização é circunstancial e seletiva. Como que podem dizer publicamente que vão buscar dinheiro para a cidade de Bauru, se sistematicamente nessa casa obstruíram a regulamentação e a regularização do plano diretor participativo, que instituía o EIV-RIV, o estudo de impacto de vizinhança, que cobraria dos grandes empreendedores as contrapartidas para o município. A mesma contrapartida que criou as condições para que fosse pavimentada ruas, para que fosse pavimentado trevos até lá perto da PAI, com recursos que foram pagos através de um termo de ajuste de conduta em relação ao empreendimento do espaço de comendador. Os mesmos que reclamam da falta de receita foram aqueles que se omitiram nesse processo, que fez com que a cidade não arrecadasse mais de 500 milhões entre 2009 e 2014. Então, portanto, a população já está muito esperta com relação a isso. Eleição não é circo, eleição não é programa de televisão caro, eleição não é discurso elaborado depois das pesquisas. A eleição tem que ser tratada como a realidade com a qual a gente vive. Por fim, gostaria de fazer um apelo ao prefeito municipal que entre em contato com aqueles que se dizem proprietários das áreas aonde estão acampados as famílias do MSL, para que ele retire o processo de reintegração. E pedir também ao prefeito que não faça pedido de reintegração de posse em possíveis áreas do município. Porque é muito interessante a gente explicar isso para a população, registrando a presença do companheiro Márcio e dos companheiros do MSL que estão aqui. Todas as famílias são de Bauru. E ninguém está morando em acampamento porque adora morar em barraco. Adora ficar embaixo de lona. Mas vejam vocês, quando a Felivel usurpou a área pública, construiu uma concessionária em cima de área pública, não teve juiz nenhum que deu reintegração de posse para o município, não. Nem o município entrou com o pedido de reintegração de posse.
entrou com o pedido de reintegração de posse depois que esse vereador notificou o prefeito para fazê-lo. Então fica muito claro que aqui é uma questão de classe. Aqueles que têm dinheiro, muito dinheiro, que têm patrimônio, usurpam aquilo que é público e contam com todo o apoio de sustentação, enquanto a classe trabalhadora, que não tem moradia, que não tem habitação, por falta de política pública de moradia desse município, quando ocupam um terreno, sofre esses constrangimentos. Por isso, eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito para que não faça nenhum pedido de reintegração de posse antes de dialogar com o movimento para saber aonde essas pessoas poderão ficar e poderão ser assentadas. Muito obrigado, senhor presidente.